O empate aqui no Beira-Rio preocupa para a sequência da Libertadores da América e o resultado de igualdade contra o Nacional de Montevidéu deixa muito mais perguntas do que respostas e uma preocupação com o rendimento da equipe que completou seu quarto jogo sem vencer dentro da temporada de 2025. A classificação da Libertadores fica embolada e o Inter vai para 2 jogos longe do Beira-Rio. Quero falar sobre as explicações do Roger, que convenceram ou não, e sobre uma preocupação que eu tenho com jogadores do Internacional. Vamos analisar Inter 3, Nacional do Uruguai também 3, depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Já peço desculpas, né, pela voz. Estou gravando meio na raça esse conteúdo aqui, né? Tô com a garganta fechada, né? Tô com muita dor também, mas enfim, né, rescaldos de uma maratona mais 45, né, que foi espetacular dentro do Vozes do Gigante. Enfim, todas as restrições, né, que nós temos perante a Conmebol, mas de qualquer forma, né, presenciamos um grande jogo de futebol, mas que nos deixa, né, com um pé atrás em relação ao que a gente viu do nosso Internacional nesta noite. Quero analisar tudo isso em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, tudo de forma muito rápida, segura e pouquíssimos cliques. Então baixa agora o aplicativo, está disponível aqui na descrição deste vídeo e lá tem o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento, tá certo? Turma, o primeiro tempo foi um desastre, acho que todo mundo concorda, né? Uma coisa que eu jamais tinha visto aqui dentro do Beira-Rio, o Inter tomar 3-0 num curto espaço de tempo, num primeiro tempo, num jogo, né, onde o Inter teve mais de 35 mil pessoas apoiando, né? O ambiente era de muito otimismo, visto que o Inter empatou com o Bahia em Salvador, né? Trouxe um pontinho importante lá, visto que estava perdendo o jogo, goleou o Atlético Nacional da Colômbia por 3-0 e tomou 3-0 do Nacional em casa, né? Gols absurdos, né, de uma intensa, como dizer assim, desatenção da equipe do Internacional. O primeiro gol, né, sai de um rebote de escanteio, onde o jogador, né, acho que era o Mijan, né, um jogador muito qualificado, inclusive, né, zagueiro do Nacional, completou de costas para o gol, né, sem nenhum tipo de marcação. O segundo gol, o gol mais aceitável, né, que o Vitor Gabriel acaba perdendo na corrida para o Lucas Vijalba, vem o cruzamento, né, e o volante do Nacional completa para dentro do gol. E o terceiro gol, um show de atrapalhada, né, falha o Ener Valencia, que sobe no vazio no primeiro poste, o Antony não tira e há o gol do Coates, né, dentro do estádio de Beira-Rio com um 3-0. Quando tu toma um 3-0, o que tu pensa? Né? Que é praticamente impossível reverter. Mas o Inter conseguiu, né, uma reversão de expectativa e aqui a gente tem que saudar, né, o poder de recuperação da equipe do Roger Machado, que buscou o gol a todo momento, fez um primeiro tempo, né, muito abaixo, mas, né, brigou, né, teve 2 possíveis pênaltis analisados, um gol anulado, uma bola no poste, teve, né, o pênalti no Wesley, que foi muito bem marcado, né, convertido pelo Alan Patrick, que mudou o jogo. E aí o Roger volta para o segundo tempo com algumas mudanças, né? Volta com o Borré no lugar do Gabriel Carvalho, que não fez um grande jogo. Eu queria, né, o Gabriel Carvalho no time, mas o fato é que não deu certo, né? Não pelo Gabriel, mas pela mecânica do time, que não funcionou, né? O Inter foi plenamente engolido pelo Nacional, que é um time muito limitado tecnicamente. Está começando um trabalho, né, o Pablo Peirano, e vamos lá, né, gente? É um jogo que a gente olha no grupo, tem que ganhar. O Atlético Nacional tocou 3, né, no Nacional, na Colômbia, o Bahia foi lá no Parque Central e venceu por 1-0, então agora, né, o Inter está obrigado a buscar esses pontos fora. Vou analisar alguns pontos positivos, tá? Gostei muito da entrada do Oscar Romero, é um jogador que não se omite do jogo, briga, peleia, tem qualidade, né? Deu um lançamento espetacular para o Bernabé fazer o 3-2 e na sequência, né, também o Alan Patrick cruzou para o gol do Fernando. E acho que aqui a gente tem os nossos que se salvaram, né? O Alan Patrick, né, com gol e assistência, Fernando, né, se desdobrou no meio-campo, né? O Bruno Henrique fez uma partida muito ruim, muito abaixo. O Vitão, dentro do possível, também se salvou, né? Votei no Romero como melhor em campo, mas acho que a gente pode destacar também, né, a partida que fez o Bernabé, né, do lado esquerdo, né, pisando dentro da área, brigando, peleando, e para mim o Inter morre no jogo quando o Roger faz as trocas, né, da entrada do Natan no lugar não vou lembrar quem é que saiu agora, né, mas a saída do Natan, a entrada do Natan e a troca também, né, de saída do Bernabé para a entrada do Ramon. Estavam cansados fisicamente? Pode ser, né, mas o estádio estava pulsando, né, o Beira-Rio estava enlouquecido e perdemos a chance de virar o jogo, né, com essas trocas que amornaram o ambiente e que também, né, foram bem ruins na minha concepção. Afinal, o Inter não teve, né, uma possibilidade mais clara, né, de virar
nesse jogo. Teve muitas bolas alçadas, enfim, e fica aquela preocupação, né? Porque, de novo, o Inter faz gols e nenhum dos gols é de Ener Valencia e também do Rafael Borré. O Borré entrou brigando, né, tentando, é um cara que peleia, mas a fase não recomenda, né? Tá muito ruim o Borré. Valencia também, né, brigou bastante, né? Tentou dividir, teve um pênalti aí que teria sido marcado nele se não houvesse um impedimento do Bernabei, mas é muito pouco, né? Afinal, a gente está falando de 2 mega salários do Inter, e eu não gosto de falar sobre salários, mas é um investimento que o Inter faz mensalmente e que não há um retorno, né, de gols importantes quando a gente está precisando. Então, vejo que é um empate muito preocupante, afinal, né, o Inter vai agora a 5 pontos dentro da Copa Libertadores, o Bahia tem 4, o Nacional de Medellín tem 3 e o Nacional tem 1. Então, agora na quinta-feira, tem Bahia e Atlético Nacional de Medellín em Salvador. Se o Bahia vencer o jogo, né, ele vai a 7 pontos, então abre uma certa vantagem em relação ao Internacional. Se o Atlético Nacional vencer o jogo em Salvador, né, ultrapassa também o Inter, e o Inter fica em segundo lugar, aí, né, deixando o Bahia para trás, mas o próximo jogo é na Colômbia, então o melhor cenário acaba sendo um empate, né, onde os dois freiam. O Bahia iria 5 pontos, a mesma pontuação do Inter, né, então o Inter ainda estaria na frente pelo saldo de gols. E também, né, turma, o Nacional de Medellín iria a 4 pontos e ficaria atrás do Colorado. Mas o fato é, esse empate embolou todo o grupo, menos com o Nacional, né, que tem um pontinho só, então para eles foi o pior cenário, mesmo, né, que tenham vindo aqui para Porto Alegre buscar esse ponto. O Roger, né, exaltou a luta do time, né, disse que está preocupado justamente, né, com essa chave desligada do Inter no primeiro tempo, mas disse que ainda tem crédito, né, em relação ao que fez no ano passado, ao título gaúcho, né, que conquistou nesse ano. Mas o sinal de alerta para mim está muito claro, né? O Inter acaba penando, né, neste aspecto na Libertadores. O começo de Brasileirão é muito ruim. O Inter tem um jogo extremamente difícil no sábado aqui no Beira-Rio contra o Juventude, né? O Inter já vem de um empate na Arena, vem de uma derrota para o Palmeiras, vem de um empate em Fortaleza, então está para trás na tabela. E eu, claro, estou falando aqui sempre que o objetivo do Inter é conquistar, né, títulos. Então, para fins, né, de tabela, de classificação, beleza, pode ser um bom resultado, mas no geral acho que o Inter deixou a desejar aqui dentro do estádio Beira-Rio e agora vai se complicar porque vai ter uma maratona, né? Tem esses 2 jogos contra a Juventude e Maracanã, mas, né, de qualquer forma, depois tem uma sequência muito dura fora de casa, com jogos contra o Botafogo, contra o Corinthians, contra o Atlético Nacional em Medellín, contra o Maracanã lá em Fortaleza. Então teremos viagens, teremos desgastes, o time vai mudar e a gente não está vendo nessa perspectiva de grande mudança, né, ou de revolução na equipe do Internacional. Então, esse, né, o meu ponto de vista, né, sobre Inter 3, Nacional 3, saí daqui bastante preocupado e não gostei também da coletiva do Roger, acho que falou bastante, né, sobre desgaste mental, sobre desgaste físico, mas a verdade é que todos os times têm esse calendário, né? O Juventude não, porque não disputa a competição internacional, mas, né, o Botafogo tem, o Nacional, né, também está jogando Libertadores e Campeonato Uruguaio, os nossos adversários aí em breve também vão disputar e tem que ganhar, né? Afinal, o Palmeiras, né, que é o líder, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, Flamengo da mesma forma, então o Inter tem que pensar em si, e claro que eu entendo, né, este ponto de vista, mas esperava bem mais do Inter aqui nesta noite. Beleza? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome de KTO, KTO.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Lembrando que a KTO é a minha parceira, me ralei lá, né? Botei vitória do Internacional, nem o ganho antecipado a gente ganhou, né? O Nacional sim, né? Quem apostou na vitória do Nacional ganhou o ganho antecipado e pelou o sueco. Odd para o Nacional ganhar estava pagando 10. Odd altíssima, né? Então vai lá, te diverte, KTO.bet.br, jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!